Deus abençoe, irmãos. Vamos à leitura muito conhecida em Apocalipse, capítulo 10, o versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Nós te adoramos, Senhor, porque Tu és digno. Ninguém mais é digno de receber adoração. Ao Senhor teu Deus adorarás. Foi o Senhor quem falou para o próprio Satanás. Então, Tu és Criador de todas as coisas, e nós estamos aqui para Te adorar. Não adoramos um homem, não adoramos coisa alguma da terra, somente adoramos ao Senhor. Ajuda-nos a entender esta classe de adoração que é entregue unicamente ao autor e consumador da nossa fé, aquele que anunciou a salvação, aquele que veio e nos salvou. Estamos agradecidos por termos esta luz divina em nosso ser. Fale conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Novo dom. Sempre quando a gente comenta alguma coisa, as pessoas ficam sempre preocupadas, porque é que sempre vocês estão pregando algo novo. É porque a gente encontra tudo novo. Eu não posso pregar velho se eu encontro novo. Se eu encontrasse só as coisas velhas, eu pregaria as coisas velhas. Mas como a gente deve aprender com São Paulo, deixando as coisas que para trás ficam, deixando os rudimentos, caminhamos para frente, para a perfeição. Então a nossa vida está desta forma, sem vasculharmos mensagem. Não é para ficar atrás de mensagem, vasculhando o que é que tem que fazer. Não, deixa a coisa correr automaticamente, porque é tanta coisa que você pode deixar que o povo vai descobrir. Irmãos, o eleito tem que descobrir. Eu li uma coisinha hoje, agora mesmo, que há anos eu leio, mas parece que desceu uma vivificação naquelas palavras. Há anos nós lemos isso, e você vai ver que só o eleito vai ficar sabendo das coisas que prepara para o rapto. Ninguém mais. Porque não foi falado. E só o eleito descobre. Só o eleito descobre. E Deus é o autor disto. Então eu vou falar sobre três coisas interessantes, importantes, que são as três puxadas. Mas vou falar dentro de 30 minutos. Você tem que saber que eu não vou falar muito. Vou falar só um pouquinho. As três puxadas. Essas três puxadas, quando chega na terceira, eu encontro um novo dom. Na terceira está um novo dom. Agora eu encontro porque eu encontrei na mensagem. Não é questão que eu criei algo lá, esse aqui é novo, né? É novo porque está na mensagem e eu creio na mensagem. Eu creio. Você crê?
Agora preste atenção, 330 eu vou ler hoje, só senhores, é este o tempo? Tudo aqui são perguntas. Esta mensagem foi pregada antes da revelação dos 7 selos. Por isso, irmão Branham estava aguardando algo acontecer, esperando que algo sucedesse. E aqui eu tenho 330, senhores, é este o tempo? Vocês sabem, na pirâmide nunca foi posta a pedra angular. A pedra angular ainda está por vir. Tem sido rejeitada. É por isso que ela está por vir. A pedra angular esteve na terra, mas cada vez que ela manifestou na terra, ela foi rejeitada. Então não teve jeito de colocá-la na estatura, senão uma pedra misteriosa. Esta pedra, que é o acoplamento da pirâmide, você sabe aquela parte de cima, o amor, aquela parte nunca foi colocada na pirâmide. Irmão Branham fala da verdadeira pirâmide do Egito. Diz que nela nunca foi colocada a pedra angular. Por quê? Porque ela foi rejeitada. E Cristo, todos nós sabemos que Cristo é a pedra de esquina e Ele é a pedra angular. Cristo é fundamento, que é a pedra de esquina, e Ele é cobertura, que é pedra angular. A cobertura da igreja, quer dizer, a verdadeira religião. Que religião quer dizer cobertura. A verdadeira religião dos verdadeiros eleitos é a pedra de coroa. Essa é a verdadeira religião. Tudo mais é falso. Vamos encontrar isso. Então, se ela foi rejeitada nos dias de Cristo, que era a própria pedra de esquina e a pedra de coroa, mas ele foi rejeitado naquele tempo como pedra de esquina. Ele seria rejeitado no tempo final, também como pedra de coroa. Se foi rejeitado como pedra de esquina, seria rejeitado como pedra de coroa. Por isso, não foi colocado na pirâmide do Egito, e você vê que o Egito aponta para o gentio. E esta pirâmide não é para o judeu. Esta pirâmide, você vê que o irmão Branham desenhou a pirâmide e pregou para nós a estatura de um varão perfeito. A estatura do varão perfeito na pirâmide é a estatura de Deus, a estatura de Cristo. Só Cristo é o varão perfeito. O homem perfeito é Cristo. Se você quiser perfeição, tem que estar nele. Senão, não há perfeição. Então, o irmão Branham pregou a estatura e apontando a pirâmide para nós. E a pirâmide, faltando a pedra de coroa. Por isso ele veio e pregou fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Falou sobre Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Elias. Ele falou, Deus disse Branham, ele pôs Elias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ele pregou essas mensagens. E ele pregou a mensagem de estatura, colocando toda estas 7 escadas da pirâmide, porque no 7º degrau tem uma entrada que se vê o rei. Na hora do 7º degrau tem exatamente uma entrada que se vê o rei, que é o Espírito Santo. Você tem que entrar ali para você poder ver o rei, que é a pedra de coroa. Cristo é a pedra de coroa. E se o crente não chega lá, ele fica apenas vivendo no corpo da pirâmide, no corpo das eras da igreja, com todos os mistérios. Só o crente revelado, que sobe acima das eras, no capítulo 4 de Apocalipse, ele sobe como o mensageiro William Branham subiu, no capítulo 4, verso 1, e ouviu uma voz como de trombeta. Exatamente ali, ele ouviu esta voz, a mesma voz que falou para João também, no capítulo 1, verso 9.
uma voz como de trombeta, em Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Ali estava novamente esta voz, e William Branham é quem subiu acima das eras e ouviu esta voz de coisas que iam acontecer depois das eras da igreja. Foi por isso que ele subindo ali, ele revelou. Ele subindo ali, ele descobriu o mistério que estava não só no corpo das eras da igreja, mas descobrindo o mistério que estava na pedra de coroa que nunca foi posta sobre a pirâmide, porque estava em mistério. E esse mistério tinha que ser revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Ele tinha que vir na sétima era, como o sétimo anjo. Ele veio em Laodiceia para revelar os mistérios durante todas as eras da igreja, e inclusive o mistério dos 7 trovões que estava na pedra de coroa. Ele veio para trazer toda esta revelação. É nos dias da voz do sétimo anjo que o mistério de Deus seria revelado. Então, se o sétimo anjo foi o irmão Branham, que eu creio que foi, você crê? Então os mistérios foram revelados nos dias da voz do sétimo anjo. Já foram revelados, certo? Já foram revelados. Tudo que estava no corpo das eras da igreja, que nós não sabíamos o que aconteceu durante o período da história da igreja, porque está em Apocalipse 1, 2 e 3, e isso cobre um período de 2 milênios. Esses 3 capítulos de Apocalipse cobrem um período de 2 milênios. E dentro desse período é que viria o sétimo anjo para revelar os segredos dentro do corpo da pirâmide, que são as 7 eras, e também o mistério que estava na pedra de coroa que ninguém sabia. Amém? Amém. Bom, então a pedra foi rejeitada. A pedra angular ainda está por vir, diz o profeta. Tem sido rejeitada. Por isso ele assenta primeiro a pedra angular sobre o indivíduo. Aí está no parágrafo 312, senhores, este é o tempo. Ele diz assim: recordam a mensagem da pirâmide? É a pedra angular. Que fez? O Espírito assentou a pedra angular ao indivíduo. Primeiro, a pedra angular é assentada no indivíduo para que o indivíduo possa ir no rapto. E o indivíduo que a pedra angular é assentada nele, este indivíduo é que faz parte deste povo que vai ser raptado. Está entendendo? Porque a pedra angular, ele assenta sobre o indivíduo primeiro. Por isso Deus não trata com grupos. Se Deus não assentou a pedra angular sobre mim como pastor, e assentar sobre você, siga em frente. Siga em frente, não fique esperando em mim não. Siga em frente, por quê? Porque a pedra angular é assentada sobre indivíduo, e não sobre pastores, nem sobre os grupos. No mundo inteiro da mensagem, a pedra angular é assentada ao indivíduo primeiro. Por isso, a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, não será dada a um grupo de homens, não será dada a um grupo de pastores, não será dada a um grupo de membros. A revelação dos 7 selos e dos 7 trovões, do novo nome, será primeiro revelada ao indivíduo. Porque a pedra angular se assenta primeiro ao indivíduo. Amém. Tem hora que o irmão está querendo manivelar para você gritar, pular. Mas não adianta nesse tempo. A única coisa que vai fazer você gritar e pular é esses mistérios revelados dentro de você. Todas as outras coisas são mecânicas. E a única coisa que me faz correta é a dinâmica. E a dinâmica é os 7 selos. Se você notar, todas as mensagens do irmão Branham vêm como uma mecânica. Mas a vida da mensagem do profeta, a vida está exatamente nos 7 selos. A vida. Por isso, se a pessoa não tem a revelação dos 7 selos que o irmão Branham pregou, eles têm tudo da mensagem, menos a vida.
Eles têm tudo das pregações do irmão Branham, menos a vida da mensagem do irmão Branham. Porque a vida está nos 7 selos, os 7 trovões, o qual foram revelados dentro dos 7 selos. Quem vai descobrir isso? Então, eu notei isso daqui e achei muito importante. Porque é coisa simples, muito singela. 331, 332 e 333. Ele diz assim, ou é essa terceira puxada que ele me disse faz 3 ou 4 anos. Quer dizer, não tinha acontecido ainda. A primeira puxada, vocês recordam? O que passou? Eu tratei de explicá-lo. Ele me disse, não o faças. Guarde esta palavra. Não o faças. Ele, Deus, me disse, não o faças. Guarde isso. Foi Deus quem falou para ele, não explique. E o que foi que ele fez? Explicou. Na primeira etapa, a primeira puxada. Ele explicou. A maneira de cura divina, o sinal na mão da cura divina, ele explicou. E aí vieram esse monte de pregadores dizendo que tem sinal nas mãos. Mas Deus tinha falado para irmão Branham, não explique. E ele explicou aquele fundo não é bom. E ele acabou falando para eles. A primeira puxada, a segunda puxada, ele me disse, e eu de todos os modos me esforcei. Ele diz assim, não trates, reticência, não trates, quer dizer, não trates de explicar a segunda puxada, não trates. E eu de todos os modos me esforcei. Recordam? Todos vocês recordam? Está gravado e tudo. Então ele me disse, escute aí, tão simples, irmãos. Agora virá uma terceira puxada, porém não trates de explicá-la. Irmão Branham explicou a primeira puxada e temos um monte de pregadores com sinais. Irmão Branham explicou a segunda puxada, o discernimento pelo Espírito de Deus, conhecendo o segredo dos corações das pessoas, e formou um monte de pregadores com esses sinais. Mas a terceira puxada, irmão Branham não explicou para ninguém. Se você quiser, eleito, é você que vai saber qual a terceira puxada. Está escrito, então ele me disse, agora virá uma terceira puxada, porém não trates de explicá-la. Tudo que o irmão Branham fez, tudo que ele fez, tudo que ele pregou, que clareou para nós, ainda não é a explicação da terceira puxada, porque Deus falou, não faças isto. A terceira puxada é que prepara o povo para o arrebatamento. Por isso você encontra os parágrafos da mensagem do profeta, ele mostrando essas coisas dentro da mensagem, sem enfatizar muito, porque Deus tinha dito, não explique. Agora você encontra o Osmar batendo naquilo ali, falando sobre aquilo, mas Deus falou para o irmão Branham, não explique. É nós quem temos que descobrir. Agora, que já está revelado, porque o irmão Branham não vai voltar para ter a terceira puxada, ele já teve a terceira puxada. Quando ele voltar, vai ser para uma ressurreição geral. Quando ele vier, vai vir numa ressurreição geral. Irmão Branham não vai ressuscitar primeiro, vai vir numa ressurreição geral. Todos vão ressuscitar quando irmão Branham ressuscitar. Eu creio nisso. Eu creio que os últimos serão os primeiros. E eu creio que os primeiros serão os últimos. Eu creio no que Jesus falou, você crê? Então, o tempo que estamos vivendo não é de explicar as coisas. A terceira puxada que você lê na mensagem de irmão Branham, o próprio Deus, a própria voz de Deus falou para ele, não trates de explicar. Agora, se você quiser combinar isso daqui com o que ele diz no 7º selo e outros selos, o que ele fala sobre aquele cordãozinho grosso que irmão Branham estava pelejando enfiar num orifício pequeno
Quer dizer, um buraquinho pequeno para um cordão grosso. Pelejante desfiava tudo a ponta. Não é isso que você faz com o cadastro do sapato? Já viu quando ele não tem aquela ponta, você peleja, dá um trabalho. Agora, quando irmão Branham estava fazendo isso, a voz veio e falou para ele: não tentes explicar coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. E o sobrenatural, não tem um povo melhor do que os pentecostais, irmãos, para saber de sobrenatural. Pentecostais falam língua estranha, pentecostais têm sonhos, pentecostais cantam em língua estranha. É o povo mais próprio para ouvir algum mistério, alguma explicação. Mas Deus falou para o irmão Branham: não tente explicar estas coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais, eles não aprendem. E muitas vezes temos os bebês dentro da mensagem. E não adianta você tentar explicar, deixa do jeito que está, que é melhor. O bebê, ele tem que deixar o braço à disposição da mãe, para que a mãe possa enfiar o bracinho dele na manga da camisa. O bebezinho, ele não sabe. A mãe chega lá com a camisinha para ele: vem aqui, bem, coloca o seu bracinho aqui nesta camisa. Ele não sabe. Ele tem que deixar a mãe tomar no braço dele e colocar naquela camisa. Porque é um bebê. Mas depois que você cresce, aí você não vai ficar como tubarão. Os importantes. Vai simplesmente chegando, o paletó já vem na mão de outro, parecendo como criança, nós quando éramos crianças, vem na mão do outro, você só enfia o braço. Pronto, já me vesti. Mas você sabe hoje fazer isto. Hoje você sabe. Hoje você pode fazer isto. As coisas espirituais é assim, são assim. Você não pode ter esta terceira puxada explicada para você, senão do jeito que está na mensagem. É o Espírito Santo que vai revelar isso para você, porque já está aqui dentro. De tudo isso que eu encontro, gente, eu estou satisfeito. Então ele me disse: agora virá uma terceira puxada, porém não trate de explicá-la. Agora a terceira puxada que Deus falou para ele que virá a terceira puxada foi em 62, ela vem em 63. Virá porque estava ainda para o futuro, mas um futuro próximo. Foi dezembro de 62, ele pregou esta mensagem e falou assim: então ele me disse, agora virá uma terceira puxada, porém não trates de explicá-la. Aí depois você vai encontrar lá na frente ele mostrando o que é a terceira puxada, a terceira etapa. O que é essa terceira etapa? Ele diz: é a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os ungidos dos últimos dias, 363, 373. Isto é numa mensagem, né? Uma mensagem. Tem outras mensagens que é outro parágrafo. Mas divergem por causa dos parágrafos que fizeram. Então tem diferença, mas você vai encontrar, está dentro da mensagem, os ungidos dos últimos dias. Então eu gostei destas coisas e gosto disso, sabe por quê? Olha o 338 e 339. Se esta é a terceira puxada, então um grande ministério espera mais adiante. Irmão Branham sabia, ele estava falando no 337 sobre obras maiores. E ele diz, a tradução King James diz: maiores, porém não poderias fazer nada maior, senão mais que isto. Naquele tempo ele estava em pessoa, porém agora ele está na igreja completa. Vem, mais do que isto fareis, porque vou para meu Pai. Agora você sabe que esta escritura, irmão Branham, depois na revelação dos selos, irmão Branham mostrou que São João 14:12 estava ligado com Malaquias 4, com Apocalipse 10:7, com São Lucas 17:26 a 30. Fará obras maiores que estas. Fará.
Aí ele ligou, mas aqui estava em 62, ele estava mostrando um poder na igreja, que era para a igreja completa. Agora todos nós temos que exercer esse poder, está em nós. Se esteve no profeta, e está na mensagem, e a mensagem está em nós, então esse poder está em nós. Qual o poder? Aí ele mostrou, esclarecendo que é o poder da palavra falada, que Jesus pegou o pão e multiplicou, pegou o peixe e multiplicou, pegou a água e transformou em vinho, mas naquele dia ali no mato não tinha peixe nem pão, não tinha nada, foi só na base do haja esquilo. E ele diz, isso são obras maiores. Aquele que crê em mim. 339, senhores, esse é o tempo. Vigie a terceira puxada. Ele está mandando vigiar. Vigie a terceira puxada. Quer dizer, tem pessoas que não sabem nada da terceira puxada porque nunca vigiaram a terceira puxada. Ele diz, não aconteceu, não aconteceu. Você não sabe nada, não vigiou? Só quem vigiou deu uma olhada assim e viu, essa é a terceira puxada. Quem vigiou, quem não vigiou não sabe nada. Vigie a terceira puxada. Detenhamos-nos nisso um minuto. Na visão, é uma pena, eu tenho 8 minutos. Na visão, o primeiro voo eram pequenas aves mensageiras. Vai guardando ali, porque aqui tem as 3 puxadas, e ele esclareceu isso através dos pássaros que apareceram para ele, que Deus mostrou que a primeira puxada eram aqueles pássaros brancos, pombas, branquinhos que passou perto dele. Então aquilo era a primeira puxada, aves mensageiras. Isso foi quando primeiro começamos. Cresceu de só tomar a pessoa na mão. E recordam o que ele me disse. Se fores sincera, acontecerá que conhecerás os próprios segredos de seus corações. Quantos se recordam desse anúncio feito daqui a toda a nação? E aconteceu. Então são coisas assim, taxativas. Primeira, segunda etapa, aconteceu, todo mundo sabe, é fácil. Exatamente. Então ele disse, não temas, eu estarei contigo. E prossegui. Agora, a primeira puxada foram avezinhas. Esses voos, elas prosseguiram para ganhar tempo, encontrar a vinda do Senhor, a primeira mensagem. A segunda vez foi o segredo do coração. A primeira mensagem, sinal de cura divina. Era cura divina. Ele tinha um sinal na mão. A segunda mensagem, que era o segundo sinal, era discernimento, conhecendo o segredo dos corações. Ao tomar a mão uma pessoa, e só de pé ali, dizendo que eles tinham, o seguinte revelou seus pecados. E lhes disse que fazer e como fazer. Está isso correto? Então isso aconteceu perfeitamente, tal como Deus o disse. E vocês são testemunhas, e também o é o mundo, também o é a igreja. 342. Eu acho muito importante isso. Eu teria que ler mais um parágrafo aqui para mostrar sobre esse novo dom. Notem, o primeiro pequeno voo, a mão. O segundo foi maior, mais branco. Porque os primeiros voos são pássaros pequenos. E ele viu que aquela era a primeira puxada. Depois os segundos foram pássaros maiores, mais brancos ainda. Pombas, o Espírito Santo revelando os segredos do coração. E o terceiro voo foram anjos. Estão prestando atenção? Primeiro, aves pequenas. Segundo, aves maiores. E o terceiro deixou de ser aves. Foram aqueles 7 anjos que vieram da eternidade e desceram no lugar onde estava irmão Brana, ou pegaram irmão Brana e levaram a este lugar onde estavam os anjos. Eu quero que vocês notem uma coisa, que aqueles 7 anjos que vieram, irmão Brana disse que foi uma pirâmide. Mostra aí a pirâmide para mim. Olha do lado dos mensageiros. Todos os mensageiros ali. Então o irmão Brana viu que tinha 3 anjos do lado dos mensageiros. Do lado das eras ali. Todas aquelas eras tinham 3 anjos de pé. Mas tinha um anjo, que era o 7º, que era a pedra de coroa. Tinha um anjo para formar 7.
Tinha um anjo para formar 7, que não é para formar Laodiceia não, meu irmão. Um anjo para formar 7, que era a pedra de coroa, ele estava em cima. Leia essa mensagem que, senhores, esse é o tempo para você ver. Este anjo estava em cima, revelando os mistérios. E ali você vê que Deus deu os mistérios para quem? Para o 7º anjo, não para os 6 de lado, 3 de cada lado, mas para o 7º anjo. O mistério seria revelado nos dias da voz do 7º anjo. Não tem nenhum 8º, nenhum 9º, nenhum 10º, nenhum 6º ali para revelar mistério, senão o 7º. Amém? O 3º foram voos, foram anjos, não aves, anjos. E esse é o tempo do fim. Isso é tudo. Ele diz para não interpretar essas coisas. Eu quero terminar aqui com este parágrafo. 363. Senhores, esse é o tempo. Cada um de vocês limpe todo o seu coração. Se o coração estiver sujo, limpa ele. Lance a um lado toda coisa, cada importância. Mantenha na distância de teu caminho. Não deixe que nada te moleste. Estão entendendo? Não deixe que o trabalho te moleste. Não deixe que a esposa, o marido, os filhos. Não deixe que nada te moleste. Não deixe que o namorado, a namorada te moleste. Não deixe que o pastor, o irmão, o vizinho seu, o distante te moleste. Não deixe que nada te moleste. Não tenhas medo. Não há nada que temer. Se Jesus vem, é um momento pelo qual o mundo completo tem gemido e tem clamado. Se algo está surgindo agora, por uma nova vinda de um dom novo ou algo, estava surgindo. Se algo está surgindo agora, de uma nova vinda de um dom novo ou algo, será maravilhoso. Se aproxima o tempo que a revelação dos 7 trovões serão revelados à igreja. Porque ele estava em 62 dizendo, se aproxima, e era aquele novo dom que ia trazer esta revelação para a igreja. Em que forma? Eu não sei. Só tenho dito que vi. Antes ele não sabia. Se você quiser saber agora, lê os 7 selos. Antes ele não sabia. Diz que forma? Eu não sei. Esse novo dom. Que forma que isso vai ser revelado? Se aproxima o tempo que a revelação dos 7 trovões serão revelados à igreja. Em que forma? Eu não sei. Só tenho dito que vi. Oh, que tempo! É um pensamento sério e solene. E se for tempo para eu partir, Senhor, sou teu. Irmãos, a coisa era tão forte que o irmão Branham pensava que ele ia morrer. A revelação dos selos, eu tenho mais parágrafos aqui, outro dia eu vou pregar para vocês. Era tão forte, aquilo desceu tão forte, que ele pensava que ele ia morrer. Ele pensava que aquele estrondo era a morte dele. Porque aquilo era tão forte, e era Deus revelando sua palavra, Deus preparando o seu homem na terra para revelar sua palavra, para dar um novo dom. Porque a primeira e segunda etapa ele já tinha contado para os outros, agora precisava da terceira puxada. Na terceira puxada, o eleito vai descobrir dentro dos 7 selos. Ele lê e diz, é isso. Não explicou o que Deus falou para ele, não precisa de explicação. Irmãos, eleito não precisa de explicação, você fica perdendo tempo à toa. Eleito não precisa de explicação, eleito crê. Aí eleito, ele escuta a gente ler assim, e lê que o cordeiro saiu do altar, o eleito diz, amém. O eleito sabe disso. O eleito entende, ele saiu do altar, ele era cordeiro, agora ele é leão. O eleito diz, amém, graças a Deus eu estou vendo isso. Não precisa de explicar, você não precisa nem quebrar a cabeça com ele. Não precisa, o eleito vê isto. Tem que ser eleito, tem que estar onde William Branham foi, tem que estar onde o 7º anjo estava. Tem que estar na ponta da pirâmide, tem que estar na pedra de coroa. É ali que é o meu lugar, quando ele assenta a pedra de coroa, a pedra angular, no indivíduo primeiro. Quando ele assenta na minha vida, no meu coração, então esses mistérios não são mistérios mais. Eu creio, eu leio, não me enrolo. Eu creio, eu sei que é verdade. Não é tonteria, é verdade.
Senhor, eu peço que o Senhor continue nos dando esta luz tremenda da palavra, da hora em que vivemos. Que cada crente possa saber se o Senhor já sentou a pedra angular nele, então a gente já é um mistério para os outros do mundo, é um mistério para irmão, para irmã, já é um mistério dentro da igreja. A gente, mas se o Senhor não assentou pedra de coroa em mim, eu não sou mistério para ninguém, todo mundo me entende. Mas quando o Senhor assenta a pedra de coroa sobre um pastor, sobre um irmão, sobre uma irmã, como o seu profeta diz que o Senhor assenta a pedra de coroa ao indivíduo primeiro, então, Senhor, esse indivíduo é um mistério para os outros, só para o revelado que ele não é mistério, porque o Paulo já disse isso para nós. O espiritual discerne bem todas as coisas, mas ele de ninguém é discernido, ele não é entendido pelos outros, ele é um místico. E o espiritual perto dele o discerne também. Obrigado, Pai. O que eu não consegui agora, o Senhor dará para nós depois. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Esta mensagem é Deus falando conosco, não é um ser humano, é Deus. Ninguém mais pode te explicar a terceira puxada, só Deus que fala com você. Deus fala comigo quando sozinho me encontro. Não no meio de muita gente. Deus fala comigo nos lindos hinos que eu canto. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Pedro sabia que quando Jesus falava era Deus que estava falando com ele. Madalena sabia, a samaritana sabia, mas Anás e Caifás não sabiam que era Deus falando. Deus fala comigo, por mais indigno que eu seja. Deus fala comigo no santuário da igreja. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Sei que Deus fala comigo. Graças a Deus. É bom ouvir a voz de Deus e saber que Deus fala com a gente. Agora, é com o indivíduo. Não é muita gente. É um grupinho pequeno. No tempo de Noé foi 8. No tempo de Enoque foi só ele. No tempo de João Batista foi uma meia dúzia. No tempo de Jesus aumentou mais um pouco.
Agora, volta a Escritura para cumprir nosso tempo. Assim como foi nos dias de Noé, será hoje. Baseado em 1, eleitos para rapto. Baseado em 8, a relíquia dos judeus e os que vão ficar para a tribulação. Então nós temos isso daí cumprindo em nosso tempo. E temos como foi nos dias de Ló. Havia um Abraão com a mensagem do Elohim, que é nós, a igreja noiva de Cristo, com a mensagem do Elohim, Deus num profeta. E o justo Ló, as denominações em Sodoma entre os homossexuais, o sodomismo. Deus tem nos dado luz suficiente, Deus tem falado conosco. A gente tem que agradecer a Deus por poder ouvir sua voz. É diferente das outras vozes. Tem muito vozerio, mas você descobre a voz de Deus. Não tem que preocupar, mas é um grupinho pequeno. No tempo de Jesus foi? No tempo de João foi? No tempo da igreja primitiva foi? E no nosso tempo também o é. É um pequeno grupo, não é só nós também. Mas Deus sempre vai num pequeno grupo e fala com o indivíduo daquele grupo. Nem com o pequeno grupo inteiro ele fala. Ele fala com o indivíduo do pequeno grupo. Aquele indivíduo é revelado. Então quando Deus fala com você, você não tem medo. Foi Deus que falou. Ou diz, não, mas ele é Beelzebu. Interessante, Anás e Caifás diziam que Jesus era Beelzebu. O Beelzebu veio e disse, não, ele é o Filho de Deus. O Beelzebu podia dizer, não, ele não é eu não. O Beelzebu podia falar, ele não é eu não, Anás. Ele é Filho de Deus, sou cego. O próprio Beelzebu dava um coro em Anás e Caifás. E o mesmo Beelzebu dá um coro no povo hoje. Satanás ri na cara deles quando eles adoram a Deus em 3 pessoas. Satanás diz, eu vi ele, rapaz, ele é sozinho. Tinha mais ninguém com ele. E ele me venceu. Você vê como que é. É que eles não percebem. Por isso, o próprio Beelzebu ri na cara deles. O eleito conhece esta verdade. O eleito tem a verdadeira adoração ao Criador. Amém. Deus te abençoe. Paz, saúde, felicidade, na palavra do pastor Osmar Rodrigues Costa. Fé para vencer. Admirável e feliz, que na Bíblia promete Jesus. Aflição, morte, dor, todo mal e terror terminam no reino de luz. No país celestial brilha o sol sem igual, tempestades não hão de treinar. E libertos da dor, cantaremos louvor a Cristo, Ele quis nos salvar.
tristeza, temos também aflição, mas no céu descansaremos, livre das tribulações. Gozo infinito no céu haverá, quando chegarmos a Santa Sião, pois toda lágrima Deus enxugará, nos que vencerem as tribulações. Esperança daqueles que aceitarem a Jesus é este gozo infinito que terão no céu de luz. Gozo infinito no céu haverá, quando chegarmos a Santa Sião, pois toda lágrima Deus enxugará, nos que vencerem as tribulações. Pois destemidos para a vitória alcançar,